Olá, boa tarde. Eu sou a Caroline Povoleri e você confere comigo os destaques do Brasil e do mundo desta segunda-feira, dia 5 de fevereiro. Os turistas vão precisar pagar 2 taxas para visitar Jericoacoara a partir de agora. O valor poderá chegar até R$ 91, composto pelo ingresso e também por uma taxa de turismo. A taxa já é cobrada em outros parques nacionais, como em Iguaçu e em Fernando de Noronha. A concessionária do parque vai poder cobrar os ingressos de até R$ 50 neste primeiro ano, conforme acordado em contrato com o governo federal. A concessionária será responsável por arrecadar também a taxa municipal de turismo cobrada pela Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara, atualmente no valor de R$ 41,50. O valor dá direito a uma estadia de 10 dias. Crianças de até 6 anos, guias de turismo, pessoas inscritas no CadÚnico e moradores dos municípios estão isentos da taxa. Nós já trouxemos aqui sobre a prova de vida que está sendo feita pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Porém, o órgão informou que não vai suspender os benefícios de aposentados e pensionistas que não a fizerem. A alegação surpreendeu a todos hoje. A repórter Maria Clara Leite traz as informações. Olha só, depois que quase 3 milhões de segurados nascidos entre janeiro e fevereiro receberam um comunicado que dizia que eles não tiveram seus dados validados durante o cruzamento de informações do Instituto Nacional do Seguro Social, o órgão informou que não vai suspender o benefício de aposentados, pensionistas, nem de beneficiários de auxílios de longa duração por falta de prova de vida presencial. Até porque hoje cabe ao próprio INSS comprovar que o cidadão está vivo. Por meio de nota, o Instituto informou que esse comunicado estava previsto na rotina para dar conhecimento ao aposentado e pensionista que ainda não foi encontrado em base de dados e, por isso, a comprovação de vida não foi confirmada. Mas isso não quer dizer que os aposentados e pensionistas precisam se deslocar ao banco onde recebem o pagamento ou uma agência da Previdência Social. Essa busca ativa é feita pelo próprio INSS e, para isso, é importante que o segurado mantenha os dados atualizados. O Instituto realiza o cruzamento de dados do beneficiário com informações da base do governo e, de acordo com a nota emitida pelo órgão, para não suspender benefícios aleatoriamente, como foi feito no passado, o INSS está em busca de mais bases de dados com diversos órgãos para ampliar o cruzamento de informações. Segundo o INSS, hoje são pouco mais de 4.350.000 pessoas com datas de aniversário de janeiro a março que ainda não tiveram a prova de vida confirmada. E ainda falando sobre gastos, os gastos dos brasileiros no exterior cresceram em 2023, o maior nível em 4 anos. O ano também teve o patamar recorde de gasto registrado de estrangeiros no Brasil desde 1995. Os brasileiros que viajaram para o exterior gastaram 14 bilhões e meio de dólares no ano passado, o equivalente a mais de 72 bilhões de reais. Segundo o Banco Central, o valor representa o maior nível das despesas fora do país desde 2019, antes da pandemia de Covid-19. Para efeito de comparação, em todo o ano de 2022, os viajantes brasileiros gastaram cerca de 60 bilhões de reais em outros países. Antes disso, apenas em 2019, os turistas gastaram mais no exterior, quase 85 bilhões e meio de reais. Na contramão, os estrangeiros também gastaram mais recursos em solo nacional. No ano, segundo o Banco Central, viajantes de outros países deixaram 7 bilhões de dólares ou mais de 34 bilhões de reais na economia brasileira. Esse foi o maior patamar da série histórica, iniciada em 1995. No acumulado do ano, a diferença entre os gastos no exterior de viajantes brasileiros e os de estrangeiros no Brasil ficou negativo em 37 bilhões e 800 milhões de reais, que é comum no histórico do balanço de viagens.
Além do fim da pandemia, as despesas de brasileiros no exterior também são influenciadas pelo maior nível de atividade econômica e o preço do dólar usado nas transações internacionais, que caiu 8% no ano. E nos destaques internacionais, um ataque com arma branca deixou feridos em uma estação de trem em Paris. De acordo com a polícia, um suspeito foi detido, mas por enquanto se descarta a possibilidade de ter sido um ato terrorista. Os primeiros elementos da investigação não sugerem que se trata de um ato terrorista, declarou o chefe da polícia de Paris, Laurent Nunez, acrescentando que o suspeito sofre de transtornos psiquiátricos. O ataque aconteceu na Gare de Lyon por volta das 8 horas da manhã pelo horário local. O agressor, armado com uma faca e um martelo, atacou 3 pessoas. Uma delas se encontra em estado grave. As outras 2 tiveram ferimentos leves e uma quarta está em estado de choque. Segundo a polícia, o suspeito declarou espontaneamente que sofre de problemas psiquiátricos e foram encontrados medicamentos em sua posse. De acordo com os documentos em seu poder, ele é natural do Mali e é residente legal na Itália desde 2016, com autorização plenamente válida emitida em 2019. O homem foi contido por pessoas que estavam no local até a intervenção da Polícia Ferroviária. O incidente ocorre a menos de 6 meses dos Jogos Olímpicos de Paris. Cerca de 15 milhões de visitantes são esperados na capital francesa durante a realização dos Jogos. Mais de 100 milhões de passageiros passam todos os anos pela Gare de Lyon, de onde partem linhas de alta velocidade para o sudeste da França, Espanha, Suíça e Itália. Em El Salvador, o polêmico presidente reivindicou a vitória nas eleições do último domingo. O presidente garantiu pelas redes sociais que foi reeleito com mais de 85% dos votos e que varreu quase todo o Congresso. Analistas e opositores afirmam que a reeleição é inconstitucional. Pouco antes do fechamento das urnas, Bukele concedeu uma entrevista coletiva e elogiou a guerra travada pelo governo contra as gangues criminosas, que reduziu o número de assassinatos a mínimos históricos no país. Bukele, de 42 anos, tem uma popularidade esmagadora de 90% e não teve adversários de peso que pudessem ameaçar um segundo mandato. Magistrados reconduzidos pelo Congresso interpretaram a Constituição em favor do presidente e, apesar de estar proibida a reeleição, permitiram que ele tentasse um novo mandato, o que analistas e opositores consideram ilegal. Como parte da estratégia de segurança do governo, Bukele impôs um estado de exceção que já causou mais de 70 mil prisões. Organizações de defensores dos direitos humanos denunciam prisões arbitrárias, torturas e mortes na cadeia. Cerca de 7 mil pessoas inocentes foram liberadas, mas muitos seguem presos e sem poder se comunicar com os familiares. E por hoje é só, eu agradeço demais a sua companhia e volto às 16 horas com mais notícias do Brasil e do mundo para você. Até mais!